Nesse momento, para uso da palavra, o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Santana do Livramento, Glauber Goulart Lima. Muito boa noite a todos. Saudando o ADIB, eu saúdo a todos os integrantes da comunidade palestina que aqui se encontram. Saudando o Norberto, eu saúdo a todos os nossos companheiros, amigos, co-irmãos riverenses. Saudando a presidente do Poder Legislativo, a vereadora Tatiane Marfetan, eu saúdo a todos os demais vereadores que aqui se encontram. Uma saudação ao nosso querido amigo empresário Antônio Badra, ao Sheik e ao Moza, representando a comunidade libanesa. Nós, neste último período, estreitamos sobremaneira a relação com a comunidade palestina aqui em Livramento. E foi um reconhecimento necessário antes que tardio a uma comunidade que o ano passado comemorou 60 anos da chegada aqui na nossa fronteira. É por isso que o ano passado eu decretei o ano da comunidade palestina em Santana do Livramento. Eu quero dizer a vocês que o nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, ele nasceu naquela efervescência do final dos anos 70, da luta contra a ditadura militar, num caldeirão de lutas populares que havia no Brasil. E o Partido dos Trabalhadores sempre teve como uma das suas bandeiras internacionais a solidariedade com a causa palestina. E nós, ainda muito jovens na época, entendíamos muito pouco disso. O que era essa solidariedade com a causa palestina? Mas os mais antigos, muitos dirigentes da esquerda brasileira, nos incrustaram isso na nossa cabeça. Muitos já morreram, muitos já se foram, mas eles colocaram isso como um ideal, de que a causa palestina era uma causa justa. E a gente foi estudar o que era essa causa palestina, e ao longo de muitos e muitos anos estivemos juntos, levantando bandeiras pelas esquinas, defendendo a causa dos irmãos palestinos. E hoje eu posso dizer dos irmãos palestinos, porque eu estive lá na Palestina e assinei em Ramallah o laço de cidade co-irmã de Ramallah e do povo palestino. Então, Santana do Livramento é oficialmente, formalmente, uma cidade irmã do povo palestino. E eu quero te dizer, Adib, que os laços que nos unem, eles são de outra natureza que de qualquer circunstância conjuntural. Os laços que nos unem, eles estão vinculados por princípios. E princípios são coisas das quais nós não podemos abrir mão. O princípio da autodeterminação dos povos, o princípio da liberdade, o princípio da soberania, são princípios dos quais nós não podemos abrir mão. Tu dizias aqui que nós precisamos manter a luz acesa. Eu penso que nós precisamos educar as novas gerações para que jamais permitam que essa luz se apague. Porque eu reitero aqui o que eu disse há um ano atrás, ou há mais de um ano atrás, em um evento que nós tivemos. Eu jamais imaginei, eu sou professor de geografia,
Eu jamais tive ideia, lendo tudo que eu li até hoje, do que era o processo de ocupação da Palestina, Antônio. Jamais. O que acontece hoje na Palestina é a mais vergonhosa, a mais odiosa ocupação que um povo pode sofrer neste planeta. Eu acompanhava ali aquele vídeo e me passava algumas coisas pela cabeça. Nós, acompanhando a comitiva do ex-governador Tarso Genro, fomos à Palestina e fomos ali ao lado, em Tel Aviv. Quando nós fomos a Tel Aviv, nos levaram para conhecer o Museu do Holocausto. Um belo museu, cheio de imagens terríveis. E eu fiquei pensando, olhando esse vídeo, eles não aprenderam nada com o Holocausto. Resguardando todas as proporções, eles repetem com o povo palestino hoje o que eles sofreram nas mãos do nazismo. Vereadora Tatiane, eu que fui vereador, com muita honra, por 2 mandatos, quando nós passamos com a comitiva em frente do Parlamento Nacional da Palestina, ele estava fechado. Por que estava fechado? Fechado porque todos os parlamentares estavam enfiados dentro de um calabouço, uma prisão. São presos políticos, não são criminosos, nunca foram. Estão enfiados dentro de uma prisão construída dentro do território palestino, aonde os principais líderes da Palestina, as principais lideranças mais dignas, estão lá de modo vergonhoso, padecendo uma prisão política. Para entrar na Palestina hoje, não se pode entrar por espaço aéreo que está bloqueado. Então, eu penso que tudo que a gente puder fazer pelos irmãos palestinos, pela sua liberdade, pelo resgate da sua dignidade, da sua soberania, é pouco. Porque teve um homem que ficou confinado dentro do quartel-general e nem água mais tinha para beber. E esse homem, imortalizado pela sua luta, ele se chama Yasser Arafat. Ele poderia, depois de tanta opressão, depois de tanta infâmia, ele poderia em algum momento ter dito: vou me render, mas jamais cometeu essa atitude que seria vergonhosa para a sua história e para o legado do povo palestino. E eu disse aqui, quando ele ficou confinado lá no quartel-general, tinha um brasileiro ao lado dele, um integrante da direção nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra do Brasil. Estava lá e lá ficou confinado junto com ele. E eu quero dizer, Raide, que nós tivemos a satisfação de estar no mausoléu do Arafat, prestando nosso silêncio de cumplicidade com aquele homem, da grandeza que foi, por defender uma vida inteira a causa que defendeu, sem jamais arrefecer. E depois fomos no Centro Cultural do também imortal poeta nacional Mahmoud Darwish, grande poeta, extraordinário poeta. Homens que nos ensinaram que jamais se pode dobrar a espinha para a infâmia. Homens que nos ensinaram que é preciso lutar, lutar, lutar e lutar. Mesmo que faça 67 anos que a infâmia se sobreponha à liberdade e ao direito. Porque nós vamos construir a Palestina livre. E vou dizer uma coisa para vocês. Se é uma causa pela qual
qualquer homem, qualquer mulher de dignidade morreria com honra pela causa palestina. Porque essa é uma causa da humanidade. Essa é uma causa do bem contra o mal. Essa mídia imperialista, porque a história está lá, nasceu com o Império Britânico, passou pelas mãos do Império Norte-Americano, interesses geopolíticos determinaram essa ocupação. E essa mídia imperialista, ela passa para o cidadão comum a história às avessas, né? Como se as vítimas fossem os culpados. Essa é a grande verdade. O saudoso e falecido agora há pouco, em abril, Eduardo Galeano, grande escritor uruguaio, um dos maiores defensores da causa palestina, ele mostrou aquele mapa do início do vídeo, aquela sucessão de mapas em verde, vocês observaram ali, a diminuição do território palestino. Ele dizia: que Palestina nós vamos defender, ou vai sobrar para defender, já não há mais território. Quando eu estava lá com o Antônio, com o Haide, com o governador Tarso Genro, a autoridade palestina ofereceu uma proposta de acordo de restituição de 23% do território original. 23%. E a autoridade política de Israel disse: nem pensar. Nem pensar. Então, o que nos resta é denunciar, é não baixar a cabeça e não permitir jamais que essa história seja esquecida. Repito aqui para a Palestina o que eu sempre digo a respeito dos homens: a maior condenação a que nós podemos submeter um homem ou uma mulher é o esquecimento. A humanidade jamais poderá cometer a infâmia de esquecer a Palestina, a sua história, a sua cultura milenar, a sua grandeza, o seu legado e a restituição da sua dignidade. E isso nós vamos construir juntos. E é por isso que nós, a administração municipal de Santana do Livramento, para imortalizar esse vínculo de alma, de coração que o povo de Livramento tem e que jamais será apagado com o povo palestino, está criando 2 medalhas especiais que serão entregues todos os anos no aniversário da cidade a pessoas, brasileiros ou não, santanenses ou não, de qualquer lugar do mundo que tenham se destacado na luta pela paz. Uma das medalhas será chamada Mahmoud Darwish. A outra medalha será chamada Yasser Arafat. Neste momento, eu entrego ao representante da comunidade árabe palestina as 2 medalhas que, juntamente com o decreto que eu vou publicar, instituindo-as, para que a primeira delegação que vá à Palestina, daqui da fronteira, as entregue às autoridades palestinas. Boa noite a todos. A minha proposta é que o prefeito, né, e a comitiva toda que vai à Palestina entregue. O que vocês acham? O doutor Antônio vai ser o fiel depositário. As medalhas Yasser Arafat e Mahmoud Darwish
simbolizam o respeito e a admiração pela luta do povo palestino pela paz, e a sociedade árabe palestina ficará com a missão de fiéis depositários das mesmas, até que, juntamente com o decreto de criação e o ofício da Prefeitura Municipal de Santana do Livramento, sejam entregues na Palestina pela primeira delegação de santanenses que até lá se deslocar. يا بلادي عشان ما بتغيب لا مالي ولا اولادي على حبك ما في حبيب لا 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 لا